Nessa parte da aula, a gente vai estudar sobre os impactos da urbanização no sistema de drenagem urbana. Bem, historicamente, lá nos anos 70, quando alguns de nós ainda nem éramos nascidos, se tinha uma visão higienista de se pensar a questão de água de chuva, bem como saneamento básico de maneira geral. A gente tinha necessidade de abastecimento de água, mas não tínhamos nem coleta nem tratamento de esgoto. E com relação à água da chuva, era se pensar de uma maneira de não haver mistura da água da chuva com a água do esgoto, visando a transferência da água da chuva de um ponto para jusante, se fazer canalizações, se fazer o transporte da água da chuva para um ponto que ficasse longe de onde aquela água de chuva fosse gerada, visando manter um ambiente limpo, um ambiente higiênico, mas a gente tinha apenas a transferência de um problema de um local para outro, né? Para onde que iria essa água de chuva e também para onde que iria a água residuária, a água do esgoto. E aí, no período entre 1970 e 1990, começou-se a pensar a drenagem de maneira um pouco mais diferente, em que era visto, em que era necessário se ter o amortecimento quantitativo daquelas vazões de drenagem e controlar os impactos existentes na qualidade da água pluvial, para que ela não fosse poluída com relação à mistura com os esgotos. A gente tinha tanto o tratamento do esgoto, como também o amortecimento das vazões de chuva, onde estava caindo na própria bacia hidrográfica. No entanto, ainda não foi uma visão muito eficiente, porque ele visava controlar apenas os impactos, né? Apenas corrigir as consequências geradas pelas grandes vazões de chuva. E aí, numa visão mais atual, após a década de 90, quando se começou a ver um caráter mais do desenvolvimento sustentável, foi se começando a adotar um planejamento da ocupação na zona urbana, obedecendo, né, quais são os mecanismos naturais de escoamento da água da chuva, pensando a bacia hidrográfica de maneira mais completa e como uma unidade integrada a outros sistemas, e também começou a se pensar em como que a gente consegue recuperar a água da chuva, favorecendo a infiltração, o controle na fonte desse escoamento da água da chuva, visando que a água ela consiga infiltrar no próprio terreno da bacia e não mais seja canalizada para um determinado ponto ajusante, nem que seja apenas amortecida grandes vazões de cheia. Então, atualmente, a gente deve pensar a drenagem como ela é integrada a outros aspectos do espaço urbano, bem como integrada aos outros sistemas de saneamento ambiental. Eu falei para vocês aqui desse histórico em relação a como se foi pensada a drenagem ao longo dos anos, mas eu gostaria também de destacar aqui outra linha histórica que é referente à urbanização nas regiões brasileiras. A gente tem, lá de 1940, em termos percentuais, a gente tem uma zona predominantemente rural no nosso país, aproximadamente 70%, né, ou próximo a isso, era caracterizado como uma zona rural e 30 e poucos por cento seria a zona urbana. Hoje em dia, a gente for analisar também os dados brasileiros, nacionais, a gente tem uma situação aqui de urbanização que foi crescendo ao longo dos anos e está numa taxa aproximada de 80 a 85% dos municípios brasileiros que são urbanizados e 20% dessa área que seria rural. No Sudeste, a gente teve um crescimento dessa zona urbana ainda mais expressivo, acima de 90% de locais que estão localizados em zonas urbanas, e isso traz uma consequência em relação ao sistema de drenagem. Só destacando aqui para o nosso município, né, para aqui para Natal, essas zonas em vermelho, como vocês estão vendo aqui no mapa, são as zonas adensadas, as zonas urbanizadas, e a parte mais em branco são as áreas rurais. Como vocês conseguem ver aqui em Natal, a gente tem a área do Parque das Dunas, né, das ZPAs, que não são urbanizadas, e aqui próximo ao Rio Potengi, e nas demais zonas toda ela é adensada, toda ela já é urbanizada. Quando a gente olha para o mapa, a gente olha numa imagem de satélite, é possível ver justamente essas zonas, né, não adensadas, que seria referente às zonas de proteção ambiental, nossas APAs ou ZPAs, e aqui próximo ao estuário do Rio Potengi. E outra coisa que eu queria ressaltar aqui para vocês é com base nos impactos hidrológicos relacionados a essa urbanização. E para isso é necessário relembrar os aspectos do ciclo hidrológico. A gente tem que o vapor de água, quando vai para a atmosfera, se transforma nas nuvens, e aí, posteriormente, essas nuvens se condensam
a gente vai ter a precipitação, a água da chuva precipita na bacia hidrográfica, ela vai escoar parte dela superficialmente, parte dela vai infiltrar para recarregar os aquíferos de água subterrânea, parte dessa água vai ficar retida nas plantas e vai voltar para a atmosfera através da evapotranspiração, e aí a água que escoou superficialmente vai evaporar novamente, constituindo, né, o vapor de água, constituindo novamente as nuvens e condensando a água da chuva, vai ocorrer novamente a precipitação. Então, essas etapas do ciclo hidrológico acontecem independente da forma de uso e ocupação do solo, sendo que a gente vai ter uma alteração na quantificação das vazões que escoa, da vazão que infiltra, da vazão que evapotranspira, dependendo de quais são as atividades de uso e ocupação do solo de uma bacia hidrográfica urbanizada, por exemplo. E nesses ambientes urbanos, então imagine que a gente tem situações como essa. Os quintais das casas, que é onde deveria a água cair e infiltrar, não tem mais, né? Não vai, é praticamente toda a calçada. As vias, as ruas são pavimentadas, né? São asfaltadas muitas vezes. Também não tem como a água infiltrar no solo. Então a gente tem uma interferência direta no ciclo hidrológico à medida que a gente avança nas porcentagens de urbanização das cidades. E os impactos hidrológicos dessa urbanização, então, estão associados à redução da infiltração e, consequentemente, ao aumento da velocidade do escoamento superficial. Uma vez que a mesma quantidade de chuva vai cair naquela bacia hidrográfica, se não tem um local para que a água infiltre no solo, ela vai necessariamente escoar superficialmente. E esse aumento da velocidade do escoamento superficial pode trazer problemas daqueles que a gente já viu de erosão, por exemplo, ou da água acumular em determinado local da via pública, então trazendo como consequência os problemas de drenagem urbana. Comparando aqui as vazões de esgoto com as vazões de água de chuva, a gente tem que as vazões de esgoto doméstico elas vão aumentar à medida que aumenta a população que contribui para essa vazão de esgoto doméstico, uma vez que essa população está relacionada ao consumo per capita de água. Então, quanto mais pessoas consumindo água, mais pessoas também vão gerar esgoto. Na parte da vazão de água de chuva, atenção aqui, a gente vai ter o aumento da vazão do escoamento superficial à medida que eu tenho como variáveis o coeficiente de escoamento superficial maior, a intensidade da chuva também maior e a área da bacia hidrográfica também maior. Sendo que, se a gente for comparar esses valores de escoamento superficial com o coeficiente de escoamento superficial, esse coeficiente está relacionado diretamente ao uso e ocupação do solo. Uma vez que eu tenho uma área mais impermeável, eu vou ter um valor de coeficiente de escoamento superficial maior, mantendo aquela mesma intensidade de chuva e mantendo a mesma área da bacia. Isso vai trazer como consequência uma vazão do escoamento superficial na bacia também maior. E se for o contrário, também é válido. Se eu tenho na zona urbana áreas para que a água infiltre no solo, então eu vou ter um coeficiente de escoamento superficial mais baixo e, consequentemente, a vazão do escoamento superficial também mais reduzida. Então, a gente tem como crescimento urbano associado ao aumento da urbanização e o aumento também das vazões de escoamento superficial. Essa equação aqui, ela é bem famosa, não sei se vocês já estudaram anteriormente, Q igual a CIA, não é a loja de roupa, tá? É coeficiente de escoamento superficial, intensidade de chuva e área da bacia hidrográfica igual a vazão do escoamento superficial. Essa vazão do escoamento superficial, ela é uma estimativa do que acontece na bacia hidrográfica e ela está relacionada ao tempo de retorno de grandes chuvas. Então, em projetos de drenagem urbana de curso d'água que se dispõe de uma série histórica de vazão ao longo dos anos, para um determinado período de retorno, então para 100 anos, vamos supor 200 anos, qual foi a maior chuva que aconteceu naquela bacia hidrográfica. A partir disso, eu consigo determinar a probabilidade de chuvas intensas e calcular quais são as vazões de escoamento superficial. Quando eu não tenho essa série histórica muito longa de dados, então eu posso utilizar alguns métodos que transformam a chuva em vazões, que é o que essa equação aqui do método racional ela faz. Eu tenho a minha intensidade de precipitação aqui, como seria a forma de chuva, transformada em vazão. Então, essa intensidade de precipitação em milímetros por hora, multiplicado pela área da bacia hidrográfica que eu estiver analisando,
multiplicado ainda pelo coeficiente de escoamento superficial, ou também conhecido como coeficiente Ranoff, que varia entre 0 e 1. São valores já tabelados, mas que pode se encontrar através de algumas fórmulas matemáticas, o coeficiente de cada região, de cada local. E aqui o 0,278 é apenas uma transformação de unidades. Vocês podem encontrar na literatura, inclusive eu coloquei no material para vocês da NOCIGA, que esse parâmetro aqui, esse coeficiente 0,278, também conhecido como coeficiente K, ele pode ser diferente dependendo de qual for a unidade utilizada aqui na intensidade de chuva e também aqui na questão da área da bacia. Então, a gente vai ter um valor diferente do que esse 0,278. Mas eu coloco para vocês isso lá no SIGA, para vocês olharem com mais calma. De maneira geral, queria deixar aqui para vocês que a gente tem essa equação que transforma a chuva em vazão, e essa equação ela é aplicada, né, o método racional, ele é aplicado para pequenas bacias hidrográficas de área de até 2 km², e que eu consigo estimar no local pequeno qual é a intensidade de precipitação que se transforma em vazão de escoamento superficial. Como eu falei para vocês, o valor do coeficiente de escoamento superficial do C é diferente para cada superfície. Então, se eu tenho uma superfície de pavimentação asfáltica, em que não se vai ter local para a água infiltrar no solo, então o valor do coeficiente C vai ser bem maior, de 0,7 a 0,95. Lembrando que ele pode variar entre 0 e 1. E aí esse coeficiente ele vai variar. Então, por exemplo, para terrenos em que a gente tem um solo mais arenoso, com declividade média, esse valor do coeficiente C é bem mais reduzido, de 0,10 a 0,15. São valores adimensionais, certo? Eu estou ali avaliando qual é o volume escoado em relação ao volume precipitado. Uma coisa também interessante de ser destacada aqui em relação ao C é que na bacia hidrográfica a gente não vai ter toda a bacia hidrográfica, por exemplo, com pavimentação asfáltica, ou toda a bacia hidrográfica com um terreno arenoso, né, que possa possibilitar a infiltração da água da chuva. Então, é possível calcular um coeficiente equivalente às áreas de cada tipo de superfície. E aí, vou utilizar o coeficiente de escoamento superficial multiplicado pela área correspondente a cada tipo de superfície. Fazendo uma média ponderada desses coeficientes em relação à área da bacia hidrográfica, eu vou ter o coeficiente equivalente para aplicar na equação do método racional. E aqui nessa figura eu mostro para vocês que a gente tem a transformação de precipitação em vazão com diferentes valores para a superfície, né, para as áreas que tenham menos ou mais ocupação urbana. Então, aqui na zona, né, mais rural, em que tem pouca impermeabilização do solo, do total de chuva que precipita do 100%, a gente tem que 40% evapotranspira, 10% escoa superficialmente e 50% infiltra, né, vai constituir água subterrânea. Já numa zona mais urbanizada, desse total precipitado, a parcela que infiltra é bem mais reduzida, né, 30%. A gente vai ter uma parcela que evapotranspira também mais reduzida, 25%, uma vez que eu não tenho em zonas urbanas muita vegetação natural para propiciar essa evapotranspiração. O escoamento dos telhados, que pode ficar retido, né, nas residências, de 15%, e a parte da água que escoa junto com o esgoto, né, o esgoto seria o chamado esgoto pluvial, é de 45%. Então, a gente teria aqui um aumento bastante expressivo da vazão que escoa superficialmente quando tem uma bacia urbanizada. Isso reflete também nos picos de vazão. Então, quando a gente tem uma área urbanizada, a vazão excessiva, a vazão máxima, ela vai ocorrer num tempo bem mais curto quando comparado com a bacia não urbanizada. Na bacia não urbanizada, as vazões elas são amortecidas ao longo do tempo. Então, meu pico de vazão aqui, a vazão máxima, ela vai demorar mais para acontecer, uma vez que eu tenho uma parcela dessa água de chuva que está infiltrando no solo. Então, eu só vou ter o pico de vazão escoada um pouco mais tardiamente. E uma vez que eu não tenho essa infiltração natural da água da chuva, então eu vou ter o pico de vazão escoada bem mais rápido e também bem mais intenso do que numa bacia não urbanizada. E isso acaba
levando a situações como essa, de ter cidades e ruas completamente alagadas, né, devido a esse pico de vazão excessivo num curto período de tempo. Outro problema em relação a essa urbanização é a ocupação de vales. E essa ocupação de vales faz com que haja um agravamento das inundações urbanas. Uma vez que a gente tenha uma ocupação desordenada nas zonas em que naturalmente vai haver uma ocupação das margens do rio, se essa zona inundável está ocupada com a urbanização, isso vai trazer problemas de inundação nessas áreas próximas aos leitos do rio. Então, a gente tem no curso de rio natural o leito menor, associado a períodos de vazão regular, e aí no período mais chuvoso, em que ele tem a precipitação mais intensa, o rio vai ter a tendência de ocupar suas margens. Então, a água da chuva, a água desses rios, eles vão ocupar o leito maior do rio. E se continuar uma chuva ainda mais intensa, a água vai ter a tendência de ocupar a sua planície de inundação. E os problemas de inundações urbanas ocorrem justamente por conta da ocupação desses vales, onde naturalmente o rio vai ter a tendência de ocupar em períodos de chuvas mais intensos. Isso também já nos leva à diferenciação entre esses três conceitos, bastante importantes para vocês não errarem e para que vocês não venham a trocar aí as nomenclaturas ou as definições. Então, anote aí no caderno de vocês a diferença entre enchente, inundação e alagamento. O que a gente tem? A enchente está relacionada ao aumento temporário do nível de água devido ao aumento de vazão. Então, períodos mais chuvosos, vai ter uma ocupação do leito maior do rio e, nesse caso, não há transbordamento dessa água que ficou, né, no leito maior para a sua planície de inundação. Então, eu tenho uma enchente associada ao aumento da vazão no período mais chuvoso. A inundação, por outro lado, vai acontecer esse transbordamento do canal de drenagem, atingindo as áreas marginais, ocupando toda a planície de inundação ou área de várzea do rio. Então, a inundação ela vai abranger uma área maior em relação à calha do rio em seu leito natural. E o alagamento está relacionado ao acúmulo de água de chuva em regiões urbanas devido a problemas de drenagem. Então, quando eu tenho boca de lobo mal dimensionada, ou galerias mal dimensionadas, ou entupidas com resíduos sólidos, eu vou ter problemas de alagamento em zonas urbanas associados aos problemas de construção ou de manutenção do sistema de drenagem urbana. Então, quando vocês, a partir de agora, virem Natal totalmente cheia de água nas ruas, Natal está toda alagada. Principalmente nas zonas ali de Tirol, próximo ao UFRN também, onde não existe um curso d'água natural. Então, tem problemas ali de alagamentos. E as inundações vão acontecer na planície de inundação de algum curso d'água natural. Que aí vão provocar situações como essa. Então, se a gente tem uma ocupação urbana na planície de inundação do rio, né, praticamente dentro do rio, bem na margem do rio, com períodos mais chuvosos, esse nível de água vai aumentar, isso vai fazer com que a água ocupe as margens do rio e vai trazer problemas de inundações nessas áreas mais urbanas. Então, a gente tem situações como essa, infelizmente. Além disso, podemos ter como problemas decorrentes da urbanização o aumento de sedimentos de material sólido associado à erosão das superfícies, isso gera, né, fortes áreas degradadas, aquelas voçorocas bem mais intensas, isso prejudica, né, o transporte das pessoas também. Esse material sólido erodido pode vir a assorear algum curso d'água, alguma seção de drenagem. Isso vai reduzir a capacidade de escoamento desses condutos dos rios e dos lagos urbanos, uma vez que eles estejam assoreados. E também pode vir a transportar os poluentes que estejam agregados a esse sedimento, contaminando também as águas de chuva, as águas pluviais. Além disso, em relação à urbanização, podemos ter obstruções ao escoamento, e esse material sólido de resíduos sólidos dispostos nas vias públicas vai ser carreado para alguma boca de lobo, alguma galeria de drenagem. Isso vai trazer problemas de escoamento da água da chuva, que é destinada para escoar nesses locais, nessas bocas de lobo, nas galerias de drenagem de água pluvial. Esses resíduos também vão alterar a qualidade da água da chuva e propiciar o aumento dos alagamentos em zonas urbanas.
Então, é fundamental que a gente tenha um bom sistema de educação ambiental e sanitária, um bom sistema também de coleta e transporte de resíduos sólidos, bem como também a necessidade frequente de manutenção dos bueiros, dos canais de drenagem, para que a gente não tenha essa obstrução ao escoamento devido a resíduos sólidos lançado no canal de drenagem. E por último, eu coloquei como sugestão aqui para vocês assistirem esse vídeo relatando um pouco do que aconteceu lá no Rio de Janeiro no ano passado. E esse ano a gente viu os problemas que aconteceram lá em Belo Horizonte, em Minas Gerais, como a urbanização associada às chuvas mais intensas decorrentes do aquecimento global podem e vão acontecer com mais frequência, né, com mais intensidade, prejudicando a população que vive nessas zonas urbanas e refletindo diretamente nos problemas de saneamento ambiental que a gente viu até aqui. Então, recomendo para vocês assistirem. Vou colocar linkado também lá no SIGA e aqui nessa playlist de vídeos.